Hoje eu gostaria de compartilhar, né, um pouco de uma história que já é bastante conhecida, né, que é a história de Josué, né, e eu quero dar enfoque no disponha-te, né, que Deus faz para Josué, né, pelo chamado que Deus faz para Josué, né, e pelas provações. Né. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Josué capítulo 1. Eu lendo esse texto aqui, nessa semana, Josué capítulo 1. Né, eu tive uma revelação muito importante que me levou lá em Romanos depois. Gostaria de compartilhar com vocês. Alguém lê do versículo 1 até o 4. Quem que lê? Capítulo 1, versículo 1 ao 4. Outra pessoa para ler do versículo 5 até o 8. Pode ler do 5 até o 7. Quem que lê do 5 até o 7? Você? Geis, aí você lê do 8 até o 9. Tá? Pode começar, Wilbert. Josué fica no lugar de Moisés. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamando Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você é todo o povo de Israel. Se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbanos; a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus; e ao oeste, o mar Mediterrâneo. Amém. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Sublinha aí esse ser forte e corajoso. Pode continuar, Edson. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de me fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Sublinhe de novo nesse versículo 7 aí, ser forte e muito corajoso. Também. Gislene. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aí nesse versículo 9 aí tem outro ser forte e corajoso, né? Sublinha ele também. Bom, todo mundo aqui conhece a história de Josué, né? Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés chegou à velhice, morreu, né? E Deus teve que levantar outro líder para conduzir o povo até a terra de Canaã, né? E esse líder era Josué. E o interessante é que Josué tinha uma característica, né? Ele era um jovem que ele era bastante ousado e intrépido, né? Quer dizer, ele não tinha muito medo, né? E quando Deus pegou e mandou ele se dispor e ele atravessar o Jordão, né? A Bíblia aqui dá a entender nesses textos que ele estava com medo, né? Até Josué, que era intrépido, que não tinha medo de nada, né? Quando Deus mandou ele andar sobre as águas do Jordão,
o que ele fez? Ele teve medo, temeu, né? E o interessante é que se você for olhar aí, do versículo 1 até o 9, são, são 3 vezes, né, que Deus fala ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Deus fala isso para uma pessoa que era, né, consideravelmente forte, né, e também era corajosa, mas mesmo assim Deus vai lá e fala, reafirma, né, o chamado. Né, e Deus fala também que vai ser com ele, que ele não precisa temer, né, que ele não precisa se espantar, né, que basta ele seguir a lei, que o caminho dele vai prosperar e ele vai ser bem sucedido. Mas eu queria que vocês dessem atenção e foque, né, para esses 3, ser forte e corajoso. Né? 3 na Bíblia significa a completude. Né? Então, esses 3 vezes aqui, pode ser que não foi só 3 vezes. Pode ser que foi muito tempo, né, que Deus ficou falando, ser forte e corajoso. Pode ser que foi até meses, anos, não sei. Né? Que a gente tem por base que o Velho Testamento todo ele é sombra do Novo Testamento. Né? Então as coisas que acontecem aqui são ilustrações, né? Que no Novo Testamento lá vai ser confirmado, né? Vai ser mostrado mais assim dentro da, como se diz, na realidade. Né? E aqui Deus pega e fala para Josué, né? Ser forte e corajoso 3 vezes. Né? Isso quer dizer o quê? Uma insistência. Né? Deus ia lá e falava para Josué ter coragem e ele tinha medo. Né? E assim foi durante muito tempo, né? E assim tem sido comigo também. Né? Gostaria de compartilhar com os irmãos que eu estava passando por um deserto, né? E não escutava muito a voz de Deus, né? Só vinha angústia dentro de mim, né? Ansiedade, vontade disso, vontade daquilo, não tinha certeza de nada, né? Mas graças a Deus, Deus falou para mim mais um ser forte e corajoso, né? Igual ele falou também quando Santana saiu, que eu tive que assumir a célula, né? E foi um ser forte e corajoso que me ajudou bastante, né? Agora, né, ultimamente ele falou outro ser forte e corajoso, e Deus vai falar isso, ser forte e corajoso o resto da minha vida, sabe? Eu tenho que ter consciência, né, de que eu preciso ter, né, ousadia e intrepidez para mim atravessar, para mim passar desse nível, para mim ser aprovado, né? Deus já está lançando a palavra sobre a minha vida, né? Deus já está colocando a promessa ali bem diante de mim, eu só preciso agarrar ela, eu só preciso aceitar ela na minha vida, né? E assim eu creio que é com cada um, né? Foi isso que o Espírito Santo de Deus falou comigo durante essa semana. Eu gostaria agora que vocês abrissem lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18. O título do texto é Os Sofrimentos do Presente e as Glórias do Porvir. Lê aí pra gente lá. Lê o 20. Olha lá. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de nenhum modo com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Amém. Continua aí, Wallace, até o 23. No 21, É. na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, conjuntamente, geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos, irmãos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Continua aí, Edson, até o 25. Porque na esperança fomos salvos, ora. A esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém.
né, que eu gostaria de enfatizar para vocês o versículo 22, né, que fala que nós também que temos a primícia do Espírito, quer dizer, as pessoas que nasceram de novo, as pessoas que estão dentro da igreja, né, as pessoas que já tiveram o primeiro contato com Deus, já tiveram um encontro com Deus, né, também passa por momentos de dificuldade, por momentos de tribulação, né, fala aqui também no 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, né, quer dizer, todo mundo, gente, todo mundo tem sua dificuldade, né, às vezes a gente olha para a vida do irmão, né, e fala assim, nossa, o irmão tem uma vida boa demais, não, mas ele tem dificuldade também, cada um com as suas particularidades, mas todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem momentos de angústia, né, tem momento da alma tá ali um caco, né, tem momentos de se sentir fraco, de não poder fazer nada, de se sentir impotente, todo mundo tem esse período de tempo que tá mal, né, e é justamente isso que a palavra fala, né, fala que o sofrimento que a gente sofre, né, não vai se comparar com a glória que a gente vai ter quando a gente estiver no reino, né, isso que é a nossa motivação maior para continuar, né, firmes, né, para a gente continuar fiel, né, e não desanimar. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios, que eu vou abrir para vocês. 2 Coríntios 12, não. 2 Coríntios 4 fala, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Né? Que Paulo está falando justamente dessas tribulações, né? Que as pessoas que se dispõem a fazer a vontade de Deus passam. E voltando lá em Romanos, é justamente esses sofrimentos, né, que está descrito aqui, que para nós vai ter um peso eterno de glória, né, no reino. Eu gostaria que vocês lessem também a intercessão do Espírito, do versículo 26 até o 30. Alguém lê início, tá? Com você. 26 até o 30. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Amém. Alguém tem alguma coisa para falar a respeito desse texto? Estou lembrando do Benzinho, né? Fala de dispersão. E às vezes a gente esquece, não sei se tem muito a ver com essa palavra, mas fala dos momentos disponíveis. Ou seja, ele está sempre com a gente. Ele está esperando que a gente converse com ele. Quando Jesus foi, ele falou, eu vou deixar o Consolador, né? Deixar o Espírito Santo. Ou seja, a gente tem que conversar com o Espírito Santo, porque ele que vai interceder por nós pelo Filho e pelo Pai. É uma pessoa distinta. Às vezes a gente tem a imagem do Espírito Santo como uma pomba, um poder, um fantasma, mas o Espírito Santo ele é uma pessoa distinta. E é uma pessoa que precisa ser adorada também. E ela que você tem que ter intimidade, porque ela continua, ela é Deus em trindade. Ela vai sempre chamar de consolador, porque ela sempre vai trazer, porque ele sempre vai trazer palavras de vida para você. Ele sempre vai te consolar na dor, na dor. O que você estiver passando, o Espírito Santo, se você tiver comunhão com ele, ele vai te consolar.
Verdade. Gislene. Herbert. Esperando o Senhor. Wagner. Melhor. Oi, tudo bem? Tá jóia? Tranquilo? Também, tranquilo. Lara? Abrindo? Aqui desse trecho, irmãos, o que me marcou foi o 26, né? Falando que o Espírito nos assiste quando a gente está fraco. Nos momentos que a gente está fraco. E também fala assim, porque não sabemos orar como convém. Né? Quantas vezes a gente fica preocupado, será que eu estou orando do jeito certo? Né? Será que Deus está querendo ouvir essas palavras que estão saindo da minha boca? Será que eu preciso falar alguma coisa para Deus me ouvir? Será isso, será que aquilo? Né? Mas aqui está falando que a gente não sabe orar como convém quando a gente está fraco. Né? E assim, orar quando a gente está fraco que é o difícil. Né? O povo acha assim que a gente tem que orar tal com muita vontade, com muito desejo, né, de receber a voz de Deus falando com a gente, né, com um desejo insaciável de ir até a presença de Deus. Mas aqui está falando sobre os momentos da nossa fraqueza. No momento que a gente está fraco, a gente não tem esse desejo, sabe? A gente não está querendo conversar muito com Deus. Infelizmente a gente deixa Deus para escanteio. Né? E aqui está falando que no momento da nossa fraqueza, a gente, mesmo não sabendo orar, quando a gente começa a orar, o Espírito Santo vê que a gente está fraco e começa a interceder por nós. Né? Quer dizer, a gente não precisa preocupar com o que falar, a gente precisa apenas nos dispor. Né? Nos dispor. Né? E na Bíblia, o interessante é que todos os profetas escutou esse dispõe-te. Né? Todos os homens de Deus, todos os grandes líderes escutou esse dispõe-te. Né? Então, às vezes eu acho que falta isso na gente, sabe? Quando a gente está fraco, né? Quando a gente está com um monte de dúvida, quando a gente está angustiado, quando a gente está perplexo, desanimado, quando a gente está para baixo, né? O que falta da gente é a gente nos dispor. Né? O que falta da gente sabe, chegar e ter a coragem de falar o que você quiser falar para Deus. Né? Porque sabendo que o Espírito Santo de Deus vai interceder pela gente. Né? Então a gente não precisa ter receio, o que eu vou falar para Deus? Será que isso é verdade? Será que aquilo é mentira? Será que eu estou sendo sincero? Será que eu não estou sendo sincero? Né? Simplesmente chega, pega e fala. Sabe? Deus quer ouvir palavras da sua boca. Né? E principalmente nos momentos que você estiver fraco. Porque, sabe, orar quando está tudo bem é fácil. De verdade. Quando você acaba de ir no encontro, orar é fácil. Quando você acaba de ir numa conferência, orar é fácil. Quando você está no mover de Deus assim, sabe, intenso, orar é a coisa mais fácil do mundo. Porque você já está orando, você já está sentindo a presença de Deus, já está ouvindo o que Deus está falando, né? Já tem o Espírito Santo já te cutucando, te incomodando, então é fácil. Mas e quando tudo some, quando tudo apaga? Né? É aí que a gente precisa orar, é aí que a gente precisa nos dispor. Né? E o interessante é que esse capítulo me confortou muito nisso, sabe? Falando que o Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, quando a gente não fala nada, quando a gente chora, quando a gente só fecha o olho e geme, né? Olhando pra gente mesmo, olhando para o quanto a gente é falho, por quanto a gente é cheio de defeito, sabe? Por quanto a gente peca conscientemente, inconscientemente, de tudo quanto é jeito, né? O Espírito Santo está ali intercedendo pela gente, o Espírito Santo está ali ministrando cura, né? Salvação, derramando misericórdia. Esse negócio que você falou, ser forte com a coisa que já mostra que nossa carne ela é negativa. Acho que não vai entrar no negócio da vontade, não sei o quê. Acho que não vai dar certo não sei o quê, pá. Tudo já acha que não vai dar certo. Se alguém já reparou que você recebe uma ligação 1h da manhã, sofreu um acidente, será que aconteceu alguma coisa? A mente humana já é assim, entendeu? Só que aí fala ser forte e corajoso. Força para quê? A força é para quando a gente estiver fraco, quando a gente estiver bastante fraco, porque levantar, nem que seja tentar buscar o Espírito no máximo lá, no fundo, que ele está sufocado pela alma, buscar o Espírito no máximo e conseguir adorar a Deus, conseguir orar. E corajoso é coragem para a luta, dar cara aos problemas, conseguir a luta. E outra coisa que eu queria falar também. Mas é isso aí, depois eu lembro.
né? E também tem um versículo bastante conhecido nesse texto, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? O que é esse todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ninguém sabe explicar? Aqueles que fazem a vontade de Deus, tudo vai acontecer, vai contribuir para o bem. Do jeito que Deus quer. Você. Porque igual, tem gente que pensa assim, vai dar tudo certo, eu quero isso, vai acontecer isso, eu quero aquilo outro, vai acontecer aquilo outro, né? E tem que Mas, às acontecer vezes, pela isso, misericórdia dele pode acontecer. pode acontecer. Mas o que ele não é o que ele quer, mas pode acontecer pela misericórdia. Para o bem, não é Mas, para a alegria, para a festa. E outro, esse para o bem é ele que sabe, não é a gente que sabe, a gente não sabe o que é bem pra gente. Eu não sei o que é bem pra gente, pra mim. Né? Por exemplo, eu mesmo, tipo assim, vocês acham que eu não fico indignado? Eu fazer a prova lá, pegar a aula prática e tal, me sentir confiante que eu vou passar, orar todas as vezes que eu fiz a prova, na hora que eu entrei no carro, antes de ligar o carro, eu peguei e orei junto com o fiscal, né? E vocês acham que eu não fico indignado de não passar? Né? Vocês, tipo assim, eu acho que eu tirar a carteira agora é um bem pra mim, né? Mas, infelizmente, Deus sabe que não é, e eu acredito agora que não é. Né? Depois dessa semana que eu estive orando em cima disso, eu acredito que não é. Né? Eu acredito que Deus queria falar alguma coisa pra mim ainda que eu deixei passar. Né? Deus queria me ensinar alguma coisa ainda que eu não aprendi. Né? Isso é o bem de Deus. Né? O bem de Deus não é eu simplesmente ir lá e passar de primeiro e pegar minha carteira. Talvez seja, talvez não. Né? Talvez Deus está me ensinando a me perseverar, né? A me acreditar mais nele, a me confiar mais nele. Deus está colocando diante de mim assim, o crer no que é impossível, porque pra mim passar naquele trem já tá sendo impossível já. Né? Então, mas eu creio que eu vou passar. Então é isso que é o bem de Deus, né? O bem de Deus não é simplesmente as nossas circunstâncias favoráveis, né? Dar tudo certo, ser tudo uma beleza, ser tudo jóia. Né? O bem de Deus é o bem de Deus pra gente. E por fim, né, o 29 e o 30 que é os versículos-chave da matéria da Escola de Conquistadores, o caráter de Cristo. Porquanto as que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. Né? Que fala que depois que a gente passa a conhecer, né, Deus nos predestina a ser conforme a imagem de Cristo. Né? O que é esse conforme a imagem de Cristo? Né? Ser formado como Cristo. Né? A gente às vezes fica pensando muito em Cristo, mas a gente se esquece das virtudes de Cristo. Né? A gente lembra só da figura de Deus. Né? Jesus Cristo era Deus, Jesus Cristo era misericordioso, né? Mas Jesus Cristo era muito mais que isso. Né? Jesus Cristo ele tinha caráter, Jesus Cristo ele era humilde, ele era manso, ele era justo, ele era benigno, né? Ele era longano, ele era amoroso, ele era organizado, ele tinha todas as características e às vezes a gente se esquece, né, de investir também nessas características. Né? A gente fica preso apenas a falar com Deus, preso apenas a orar, preso apenas a jejuar, mas a gente se esquece da gente nos dispor a nos transformar também, a gente nos entregar nas mãos do oleiro, né? Aqui esse fala conforme, né? Esse conforme fala tipo assim, né? Deus vai pegar a gente, vai moldar a gente, vai moldando, a gente, até a gente ter a estatura desse varão, né? Que é Jesus Cristo. E a gente precisa investir nisso, sabe? No caráter. A gente precisa ser honesto. Né? A gente às vezes é desonesto nas pequenas coisas. Às vezes a gente faz coisas pequenas, a gente não dá tanto valor, né? Pensa que Deus não vai desagradar, pensa que Deus vai esquecer, né? Que as minhas obras, né? O que eu faço supera todos esses defeitozinhos, quando na verdade que não, né? Que a gente tem que buscar mais de Deus e buscar mais o caráter de Deus também. E eu gostaria de terminar lendo, né, do 31 até o 39, que fala sobre
as provas nos dá a certeza que Deus nos ama. Nossa cela fala muito do Ele Me Ama, né? Canta muito essa música. E é justamente desse versículo que a gente tira por base isso tudo, né? Que em meio às provas que a gente conhece o amor de Deus. Em meio às provas. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. É o que Paulo fala lá em Coríntios, né? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que fala justamente sobre isso, sobre o amor, sobre a presença de Deus, em meio às tentações, em meio às tribulações, em meio às provas. A gente tem que olhar para as circunstâncias e ver que Deus nos ama, e ver que Deus está ali esperando a gente clamar por Ele, esperando a gente pedir ajuda, para Ele ajudar. Eu gostaria que vocês refletissem nisso, principalmente nisso aqui, no Romanos, do 18 até o 39. Durante essa semana vai pensando, vai pensando o que é esse interceder do Espírito Santo, como que o Espírito Santo intercede por mim, o que é o amor de Deus? O amor de Deus é só quando eu estou em paz, quando eu estou tranquilo, quando não tem dificuldade nenhuma, quando eu não tenho vontade de pecar. É só aí que eu sinto o amor de Deus. O que é a presença de Deus? Quando que eu posso estar na presença de Deus? Eu posso estar na presença de Deus, fazendo coisa na rua, posso estar na presença de Deus na escola, posso estar na presença de Deus trabalhando. Eu gostaria que vocês refletissem nisso, e principalmente focasse no ser forte e corajoso, que Deus falou para Josué. Deus está falando aqui para alguns irmãos aqui, ser forte e corajoso, não desanima, não desiste de verdade, embora as circunstâncias sejam desfavoráveis, não desista do caminho de Deus, porque Deus tem um caminho excelente para a gente. Ele é estreito, mas é excelente. Ele é difícil, mas é excelente. Ele é para os poucos, A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quer dizer, Deus vai lá e chama muitas pessoas para seguir aquele caminho, Eu imagino como se fosse uma porta. Depois da porta tivesse um caminho bem estreitinho, bem pequenininho, mas que todo mundo, ou a maioria das pessoas, pelo menos passasse na frente dessa porta, chegasse e passasse ali e visse o caminho assim de longe, Muita gente vai lá e vê. Você vê, o evangelho, ele é muito disseminado no mundo inteirinho. Quer dizer, todas as pessoas que conheceram a verdade, todas as pessoas que conheceram a palavra de Deus, de certa forma foram chamadas, tiveram a oportunidade de dizer sim, mas foram poucas pessoas que entram no caminho. Tanto é que a porta ela é estreita, Se todo mundo quisesse entrar, imagina todo mundo entrando numa porta estreita, bagunça que ia ser. Imagina todo mundo seguindo um caminho estreito, todo mundo amontoado assim, Pra vocês verem tanto que Deus é perfeito. O caminho é estreito, a porta ela é estreita, porque são poucas pessoas que vão passar por ela. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso. Escolha passar por essa porta, escolha mudar de vida, escolha matar o pecado, matar o ego, matar a questão de não ser submisso, de não sujeitar. Eu estou lendo um livro do Watchman que fala sobre autoridade espiritual, e fala do tanto que é importante esse princípio de se sujeitar, de obedecer. Às vezes a gente faz tanta coisa e desobedece os pais. Mas isso aí está desagradando a Deus mais que qualquer coisa boa que você fez, que agradou ele, você já desagradou ele um tanto.
Tanto é que o princípio de tudo, o princípio da queda foi a desobediência. Né? Lá não tinha lei para Adão pecar, lá não tinha, no jardim do Éden, não tinha não cobiçarás, não tinha não adulterarás, não tinha não furtarás, não tinha não matarás. Não tinha lei nenhuma para Adão seguir. E mesmo assim ele pecou. Como que ele pecou? Sendo desobediente. Simplesmente Deus falou assim, você pode comer de todas essas árvores aí, só não pode comer dessa. Ele foi lá e comeu daquilo. Né? Isso aí foi o princípio de tudo. Né? E muito maior do que isso, né? Até o que não está nos livros canônicos da Bíblia. Né? A questão de Satanás, a história de Satanás. Aliás, até tá em Isaías fala, né? Da questão de Satanás ter altivez, dele olhar para ele mesmo, né? E dele querer fazer tudo, né? Sem estar debaixo da mão de Deus, né? Querer ser independente. Cuidado com a independência, irmãos. Cuidado com a independência. Independência não é de Deus. A interdependência, né, é um reflexo do nosso corpo. Quanto mais interdependente, quanto mais um depender do outro e o outro depender de outras pessoas e tal, mais o corpo de Deus flui. Mas quanto mais independente, pior. Quanto mais independente, mais Deus vai estar desagradado, mais Deus vai estar irado até. E eu tenho dó, irmãos, tenho dó de verdade das pessoas que são independentes, porque a mão de Deus pesa. Principalmente as que estão na obra. As que estão lá em frente, as que sobem no púlpito e são independentes. Depois vai prestar conta com Deus de um jeito. Esse é o princípio da autoridade de submissão. Né, que não convém falar agora, não é o foco. Mas é importante. Amém? Então vamos orar agora. A tarefinha de casa para vocês é justamente essa, né? Refletir lá em Romanos, o capítulo 8, do 18 ao 39, e a história de Josué. Ser forte e corajoso.